A gente recebe hoje aqui para abrir a nossa série de entrevistas uma pessoa muito querida, um amigo nosso, que não poderia ter pessoa melhor para a gente iniciar, porque ele fala sobre isso, sobre carreira, sobre escolha profissional. E eu estou aqui hoje com o professor Arthur Calvas. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra e uma felicidade ter o senhor aqui hoje. Sérgio, eu é que agradeço, tá, enormemente o convite. Quando você me contactou, eu disse assim, poxa, é uma honra ser lembrado, né, nesse mundo de grandes nomes também que falam sobre carreira aqui no nosso estado, no Brasil, e eu estou aqui muito feliz. Eu espero contribuir um pouquinho com as pessoas que vão assistir também esse videocast. Com certeza. Professor, não posso fazer uma outra pergunta para a gente começar. Qual a importância de se escolher bem uma carreira nos dias de hoje, principalmente? Olha, quando a gente fala desse processo, porque antigamente, Sérgio, a gente tem que dividir os momentos históricos, né? Aí eu vou para uma outra seara da minha área, mas é que quando inicia-se o processo, uma orientação vocacional lá do início do século XX, por volta de 1908, 1910, nos Estados Unidos, nós tínhamos um significado dos testes vocacionais, que era você fazer os testes. Hoje em dia ainda existe isso, mas ele não tem uma supervalorização. Então você tinha e tem os testes por si só, onde a pessoa vai lá, ela é um agente passivo, ela responde os testes, os questionários, e você dá uma devolutiva. Então você dá um diagnóstico, dizendo, olha, você pode fazer tal curso, outro curso, esse curso, e às vezes o jovem ele entra indeciso e sai mais indeciso. A orientação vocacional ela foi provocada também pelas mudanças do século XXI. Então exigiu que saísse apenas dos testes e você fizesse um processo de orientação vocacional. Ou seja, o método de avaliação ele é muito mais amplo, porque a nossa sociedade exige. Hoje nós falamos de habilidades inúmeras. Além da questão técnica, né, de você ser um profissional, de saber conduzir dentro da sua função de trabalho, você também tem uma questão de habilidades inúmeras que você tem que trabalhar neste contexto do século XXI. Então, são habilidades fundamentais. Por exemplo, hoje aqui, o que nós estamos fazendo? Né? Desempenhando e também desenvolvendo ainda mais uma habilidade de comunicação, de expressão. Mas essa não é a minha função principal. A minha função principal é como orientador vocacional, como psicólogo clínico. Mas eu preciso, diante das demandas, diante dos avanços tecnológicos, diante das mudanças das relações de trabalho, este homem do século XXI, ele é forçado a mudar. E aí você pode dizer assim, mas Arthur, professor Arthur, e quem não quiser fazer? Também é uma escolha. Mas aí você vai ficar cada vez mais distante daquele êxito de um resultado positivo dentro da sua carreira. Então, por isso que é importante a gente acompanhar essa evolução, saber quem é esse ser no mundo, o contexto em que você vive, e saber o tempo e o espaço para você saber direcionar melhor e cada vez mais tendo êxito na sua carreira. Legal. Professor, para quem ainda não sabe, e por isso que eu lhe chamo de professor, o senhor tem uma história, o senhor foi professor de história, teve aí muitas horas de sala de aula, o senhor viveu essa rotina, conheceu muitas histórias. Qual é hoje o principal erro que os jovens cometem na hora da escolha da carreira, tendo em vista isso que o senhor acabou de falar, né? Essa orientação ainda muito, a gente pode dizer, olhando para trás desse modelo mais do passado e não considerando habilidades e competências que a gente tem hoje, que podem ser desenvolvidas, enfim, e que devem estar ali na mesa para se fazer uma boa escolha de carreira. Olha, é uma pergunta muito importante, porque nós temos diversos fatores distratores, né? Aqueles fatores que causam distração e aqueles fatores que causam o modismo. Então você tem muitas falas dentro do universo das mídias, né, que levam o jovem a um erro. Porque ele precisa primeiro ter algo, olha, Sérgio, que é fundamental, que se chama autoconhecimento. Legal.
ele precisa se autoconhecer. Quando eu falo autoconhecimento, não é um termo levado para a questão metafísica, a questão mais espiritual. Não, não é isso. É uma busca mais para a tua concretude, realmente. É você saber, por exemplo, quais são os seus valores. Porque quando a gente começa a se conhecer e saber quais são os meus valores, a tendência é que os valores de fora, eles não tenham tanto impacto no momento da minha decisão. Então, o meu trabalho, eu estou trabalhando há quase 10 anos como orientador vocacional. E aí eu vejo muitos jovens que desistem do curso, jovens que estão numa angústia e numa ansiedade para uma escolha de curso, e que muitas vezes, na hora da decisão do curso, os valores deles são colocados ali para debaixo do tapete, ficam escondidos. E aí vem os valores dos pais, os valores dos amigos, os valores dos professores, os valores daqueles aqueles artistas que influenciam no dia a dia desse jovem. Ele tem que parar. Ele tem que perceber quem é ele aqui, quais são realmente os seus valores e por quê. Tem um livro, agora eu esqueci o nome do autor, mas que diz muito sobre isso, que é Comece pelo Porquê. Do Simon Sinek. Exatamente. E aí o Comece pelo Porquê é fundamental. Por que eu vou escolher tal curso? Qual a minha necessidade? Porque é o seguinte, Sérgio, quando a gente escolhe um curso, eu tenho que saber que eu vou resolver problemas. Que problemas eu quero resolver como profissional? Então, um professor de português, ele vai resolver um problema de interpretação, um problema na área mais de redação, na questão do texto, na questão de você desenvolver aquele tema, por exemplo. Então, você tem que saber, no momento da escolha, que problema eu quero realmente resolver. E, a partir dali, você sair por uma exploração também de rentabilidade. Porque quando você escolhe um curso, Sérgio, o importante é você saber o que eu vou ter como renda obtida através daquele conhecimento que eu adquiri na faculdade. Porque o que eu vejo muitas vezes é pessoas saindo da faculdade e fazendo outras funções que não aquelas que eles tiveram quando estudaram dentro da faculdade. Então, pelo conhecimento, ele é muito importante. Mas dentro de uma realidade brasileira, sociocultural, é importante a gente falar também para um público que está buscando rentabilidade, melhora de condição social e também melhora de condição econômica. E a orientação vocacional ela é um fator fundamental nos dias atuais, como auxílio e ajuda para essa pessoa. Legal. O senhor falou de 2 pontos que eu acho interessantes. O senhor falou já de valores, da questão da renda, né? E aí me vem muito na cabeça a não romantização da profissão, de você achar que muita gente fala, faça o que você ama, faça o que você ama, mas às vezes esquece também do que vai acontecer depois que se formar. De repente não consegue encontrar uma oportunidade de trabalho, ou às vezes tem mais dificuldade, ou às vezes se prepara de forma errada. Quais são os fatores, além dos valores, da rentabilidade, que o senhor considera que devem ser levados em consideração na hora dessa escolha? Fator do interesse, por exemplo. Né? Então, por exemplo, eu vejo muitos jovens que eles têm interesses por áreas diversas daquela que ela escolheu. Então, eu percebo isso. Então, ele está ali gastando energia, sei lá, um jovem que faz uma faculdade, vamos colocar assim, biomedicina, mas o interesse dele praticamente 100% é por poesia, é por música. Os livros que ele adquire é muito mais voltado para isso, 90%, do que para aquilo que ele está fazendo, cursando na universidade. Ora, nós temos que parar para refletir. Por que eu estou despejando tanta energia para aquele foco que para mim é um hobby e eu estou dando uma pequena atenção para a minha construção de carreira? Então, o interesse, a paixão e a renda, e eu falo isso porque no meu livro, vou pegar aqui, eu escrevi em 2020, antes da pandemia, hoje ele não está mais sendo vendido. Por quê? Porque eu vou revisar e atualizar esse livro. Então, aqui no meu livro eu falo sobre essa tríplice
importância no momento da escolha, que é paixão, talento e renda. Se você não prestar atenção nesses 3 fatores, a tendência é que você faça uma escolha equivocada ou muito distante daquilo que você pretendia realmente fazer. Porque eu vejo assim, quando o jovem escolhe um curso dito estruturado, estabilizado, como direito, medicina, o mercado ele te abraça muito bem. Mas quando um jovem ele vai escolher um curso como artes visuais, cinema, dança, a tendência é que você fique um pouco mais marginalizado. Então, que as pessoas não te valorizem como profissional, ou que até mesmo você possa ser considerado menos inteligente, olha o absurdo, menos inteligente do que aquele que passou naqueles cursos mais tradicionais. E aí também tem outro fator, Sérgio, que você colocou aí, eu falei do interesse, falei do talento, falei da renda, e também tem a questão da coragem. A coragem de se colocar num lugar que é seu. Sabe? Então, eu já tive lá no meu processo de orientação vocacional, alguns jovens escolheram atividades artísticas e que tiveram a coragem de fazer uma faculdade, tiveram a coragem de assumir uma posição profissional perante essa sociedade que muitas vezes ainda muito é do resquício da Revolução Industrial, você voltado para o capitalismo, etc. Mas a arte também ela faz parte. Então, só estou colocando esse ponto porque é importante para esse jovem que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, para ele perceber que existem hoje no mundo atual inúmeras possibilidades. Inúmeras possibilidades de você ter renda naquilo também que você gosta. Agora, tem frases, como você disse, não podemos romantizar. Eu não romantizo. Vou até me ajeitar aqui para falar. Eu não romantizo. Tem frases assim, escolha uma profissão que você ama e não trabalhe um dia sequer. Oh, pelo amor de Deus, isso não existe. Porque trabalho dá trabalho. Agora, diferente de você fazer e exercer um trabalho com sentido. Quando você faz um trabalho com sentido, meu amigo, você está num flow, que às vezes você deveria terminar às 5 horas, 6 horas da tarde, e às 8 horas você estaria no seu trabalho, se dedicando, e chegando em casa, dizendo assim, uau, poxa vida, eu transformei uma vida, ou eu fiz uma situação, construí uma situação que fez com que aquela pessoa, que eu ajudasse de alguma forma aquela pessoa, através do meu conhecimento, através do meu trabalho. Trabalho, dá trabalho. Legal. Professor, você falou sobre descobrir, né, sobre os interesses, sobre as paixões, sobre aquilo que a pessoa gosta de fazer, sobre o que ela se identifica. Quais são as dicas que você pode dar para quem tem dúvida ainda? Às vezes a gente encontra alunos que dizem claramente, eu não sei do que eu gosto. Eu não me imagino, não me imagino numa profissão ainda, ou eu gosto de muita coisa. Por onde que essa pessoa, esse aluno, pode começar a se decidir, a entender o que de fato ele gosta? Essa construção ela inicia lá em casa. Né? Então, o núcleo familiar é o primeiro contato daquele indivíduo que vai crescendo, que vai se desenvolvendo, e com ele vem também as experiências e os valores daquela família. Então, às vezes, você tem pais que são super apaixonados pelo trabalho que exercem ali. Mas, às vezes, você também tem pais que eles estão frustrados e dizem assim, você jamais vai fazer isso aqui, não vale a pena. Então, ele cresce com um certo bloqueio. Eu vou te contar uma história que é interessante, vou contar para você também que está nos assistindo aí, que é a seguinte, é interessante isso. No ano passado, olha, isso daí eu já atendi, tenho horas e horas e vários atendimentos com jovens com orientação vocacional, mas tem um jovem que chegou comigo lá e ele disse assim, eu criei um trauma da escolha profissional, porque quando eu estava lá no meu 4º ano, 3º ou 4º ano, e não se lembrava muito bem, teve uma atividade da professora que reuniu os colegas ali, né, e tal, os alunos, e cada um tinha que falar que
profissão ele gostaria de ser. E aí as pessoas foram falando médico, o outro foi falando engenheiro. Quando chegou na vez dele, ele disse assim, eu queria ser jardineiro. E todo mundo começou a rir dele. Ele ficou super envergonhado. Ali ele criou um bloqueio que ele não conseguia ir além do que pensar. O que acontece? Como é que eu vou escolher? Será que as pessoas vão continuar zombando de mim, rindo de mim? Será que eu vou agradar meus pais? Será que eu vou agradar a sociedade? Será que eu vou agradar porque este é o mundo? Muitas vezes a pessoa se sente nessa condição de eu vou escolher o quê? Mas é para agradar o outro ou é para você realmente fazer um agrado a você mesmo? Então é necessário para esse jovem ele saber que construção ele teve. Por isso que entra também o lado da psicologia clínica, de você saber como foi essa construção e por que você tem essa dúvida em relação à sua escolha de curso, à sua escolha de carreira. Porque às vezes esse problema ele não está no momento atual, ou ele parece ser no momento atual. Ele vem lá de trás. Vem lá de trás. A gente tem que saber se existem alguns pais que pressionam para que ele não faça determinado curso, ou que ele faça determinado curso. Olha, tem pais que às vezes dizem assim, eu investi em você durante todo o ensino médio, agora eu quero um retorno daquele investimento. Então existem inúmeros fatores, Sérgio, que a gente precisa entender a fundo, porque cada indivíduo é um indivíduo, cada indivíduo traz a sua construção, e se você tiver nesse momento de muita indefinição e que você acredita que, mesmo tendo o apoio dos seus pais, mesmo tendo o apoio dos professores, mesmo tendo o apoio dos amigos, mas você ainda se sente muito vulnerável nesse processo de escolha, o que eu falo para você é, procure um profissional que possa lhe atender. Um profissional que tenha credibilidade, um profissional que tenha experiência e que possa conduzir e te auxiliar nessa busca, porque é uma busca. É uma exploração, é o se permitir, é o expandir o imaginário. Às vezes você tem uma ideia cristalizada, fixa, que você diz assim, é isso que eu quero. Eu conheço pessoas que, a partir do 8º ano, disseram assim, eu quero fazer direito. 9º ano, direito. 1º ano, direito. Quando chegou no 3º ano, disse direito. E ficou ali entre os primeiros lugares. No 1º ano de direito, o que aconteceu? Ele desistiu. Ideia cristalizada. Ele não se permitiu ter outras possibilidades. Então, é necessário. Aí você pode dizer assim, mas como ter novas possibilidades? Criando novos repertórios, lendo novos livros, ouvindo novas músicas, vendo novos episódios sei lá, novos videocasts, podcasts. É um aumento de repertório, que isso favorece também e muito para o processo de escolha e decisão de carreira. Perfeito. Professor, tem uma pergunta, e a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação, sobre o mundo de hoje. Já falamos dessa transformação da escolha, que foi mudando ao longo do tempo, mas as carreiras mudaram também. Novas profissões surgiram. Tem muita coisa que existe hoje aí que a gente nem conhece, novas profissões que surgem a todo dia. O que o senhor tem a dizer para esse jovem que às vezes está cristalizado em faculdades, em cursos mais tradicionais e que esquece de explorar aí novos ares, novas possibilidades e novas profissões, novas carreiras aí para ele? Nós vivemos em um mundo volátil, nós vivemos um mundo dinâmico demais. Então, o que era uma verdade, vamos dizer assim, há 10 anos atrás, eu estou falando de 40, 10 anos atrás, hoje já não é. Você vê hoje no universo, até mesmo musical, as músicas elas vêm, parece que elas somem e vai embora, e já vem surgindo outras. É esse mundo que os jovens se encontram. E nesse momento que esses jovens se encontram nesse mundo, que em constante transformação, ele precisa necessariamente ele parar para poder pensar sobre ele, para ele perceber as mudanças que estão acontecendo também
em volta dele, em aumento de possibilidades. Nós estamos aqui com um professor de português, eu estou numa sala de aula, isso aqui é ampliação de possibilidades. Nada mais é do que isso. Antes isso aqui era apenas uma sala de aula, e não é mais, porque houve uma visão de que eu posso fazer além do que já é feito. Então é necessário, nesse mundo atual, por isso que eu digo, é necessário que você pare, porque a correria do dia a dia, se você pegar um estudante de ensino médio, na minha época, sabe que horas eu saía do ensino médio? Eu saía do ensino médio, era meio-dia. Hoje nenhuma escola mais... Na verdade, eu saí 11h50. Hoje nenhuma escola mais sai. E quando ele sai, ele já come, se alimenta, não vai para casa mais, não toma banho muitas vezes, já corre para o cursinho ou para uma salinha e ele fica ali, sei lá, 4, 5 horas. Ele volta para casa, ele ainda tem que fazer as atividades da escola. Na minha época, sabe quantas disciplinas eu tinha no ensino médio? 9 disciplinas de ensino médio. Hoje, nós temos algumas escolas entre 14 e 15 disciplinas. Como esse jovem vai equilibrar e equacionar tudo isso? É um desafio muito grande para você que está me vendo. Eu acredito que você está se identificando. Porque esse mundo é um mundo muito corrido. E pouco ele para pensar na vida dele, quem ele é. Por que eu vou fazer tal coisa? Mas ele está fazendo. Dia de sábado, domingo, ainda tem simulados, aulas extras. E na segunda começa tudo de novo. Nós estamos falando de um ser humano sobrecarregado. Um ser humano que ele tem uma alta carga de estresse. E que às vezes ele vai relaxar e alguém chega com ele e diz assim, vem cá, tu já parou para pensar no que tu queres? O que tu vai fazer no vestibular? E aí desmorona, e vem a indecisão, e vem o nervosismo, e ele não sabe o que dizer, e o que eu vou falar agora? Eu vou falar só para agradar nesse momento. E tem alguns que chegam faltando 3 dias e vieram para o colega e dizem assim, vem cá, vou encerrar as inscrições. Diz-me uma coisa, você me acha com cara de quê? Olha só o peso que você vai delegar para uma outra pessoa por uma decisão de vida que vai impactar o teu presente e o futuro. Então nós estamos falando de um mundo extremamente correto, um mundo extremamente volátil, que nesse mundo eu me encontro, você se encontra. E que às vezes eu tenho que parar, sério, o meu celular para eu dar conta das minhas filhas, eu tenho que dar conta da minha esposa, da minha família, porque eu não sou apenas um psicólogo, eu sou um ser humano. Então, esse jovem ele tem que parar para pensar sobre ele. É uma vida quase de, sabe, uma carreira exaustiva, militar, industrial, e que ele precisa saber que ele não é uma máquina. Ele é um ser humano que sente, que deseja, que tem expectativas, que chora. E ele precisa, e aí entra as chamadas soft skills, chamar essas soft skills aí, que são habilidades emocionais, que não estão no currículo, porque eu posso saber muito bem de matemática, mas eu não tenho uma habilidade social, uma habilidade emocional para lidar com o meu comportamento, com aquilo que eu sinto, com as minhas habilidades sociais. Ele é um ser humano. Vamos parar um pouquinho. Para um pouquinho aí. Pense sobre você. Analise se realmente é isso que você quer para a sua vida. Se esse desejo e toda essa abdicação e todo esse esforço, ele tem um sentido. Ele tem um porquê. Professor, agora eu queria falar um pouquinho sobre a sua carreira de orientador vocacional e queria que o senhor compartilhasse com a gente como é que surgiu essa ideia. E aí eu já falei que o senhor vem de sala de aula, o senhor já deve ter acompanhado muitas histórias. Qual foi o momento que o senhor parou e disse assim, eu preciso ajudar jovens que estão perdidos, que não sabem o que fazer na sua vida profissional? Quando fui professor de história, 15 anos, e passei por muitas escolas, na sua imensa maioria de escolas tradicionais aqui de Manaus. Eu sempre fui um professor
muito humano, né? Não era o professor de chegar em sala de aula, dar matéria e sair. Não. Eu conversava com os alunos, tentava entender. Eu acho que falhou. Teve a pausa. Eu acho que o áudio, né? Pode. Então era um professor muito humano, né? Então tentava entender realmente as necessidades. Eu vi as angústias, muitas vezes, daqueles alunos que estavam no terceiro ano do ensino médio, no segundo ano. Então, havia uma necessidade de você também ter uma escuta, sabe? E, a partir do meu desenvolvimento de carreira e a partir de 2016, eu comecei a perceber que aqui em Manaus havia uma carência muito grande com relação a esse serviço e que havia um hiato muito grande também. Muitas escolas estavam ali mais preocupadas com vamos colocar assim, com a quantidade de alunos aprovados, mas pouco se preocupava com se realmente fazia sentido aquela aprovação para aqueles alunos. E aí eu fui tomando pé disso e fui fazer um curso em São Paulo de formação em orientação vocacional no Instituto Maurício Sampaio. Maurício Sampaio é um dos grandes nomes hoje de carreira. E é um amigo, né? Hoje eu posso dizer que ele é meu amigo. E eu consegui desenvolver ainda mais a minha habilidade de escuta através das ferramentas que eu tive a oportunidade de conhecer e também de praticar. Então é isso que eu falo, é você saber quais são as suas forças, quais são as suas qualidades, o que você pode fazer bem feito. Como é que eu posso conduzir um processo do início ao fim, né? Também ter uma habilidade para poder falar com pais, uma habilidade para poder, por exemplo, você acompanha minhas redes sociais, você vê que eu faço lá as chamadas visitas profissionais. Quando o jovem escolhe um curso, ele vai e eu vou levá-lo até um profissional que cursou aquele curso, que trabalha no área daquele curso, e eu preciso ter também repertório para poder conversar com aquele profissional. E isso também se chama estudo. Eu estudo todo santo dia, Santos. Não é à toa que aos 41 anos de idade, eu voltei para um banco de faculdade que eu percebi que havia uma necessidade de aprofundar e de conhecer melhor o comportamento do jovem que eu trabalhava, e eu passei a cursar a faculdade de psicologia. Eu me formei ano passado e já estou atuando como psicólogo clínico. Então, é a necessidade do estudo. Eu sou movido pelo estudo. Então, às vezes, 3 horas da manhã eu estou estudando também. Então, eu presto muita atenção no que está em minha volta, as pessoas, o que elas estão falando, podcast, videocast. Então, é necessário isso, sabe, para mim, como orientador vocacional. Por quê? Porque o mundo mudou. Porque nós estamos falando de uma outra geração. Se a gente for pegar a história das gerações, baby boomers, geração X, Y, Z, alfa, e agora já se fala até uma geração beta, que vai iniciar a partir de 2025. Como eu, sendo orientador vocacional, vou olhar para um jovem que tem 17 anos e tem os meus valores de uma geração anterior transferidos para ele. Eu não posso, eu tenho que ter conhecimento também sobre o mundo dele, conhecimento sobre a vivência desse jovem, que isso também faz com que a minha carreira e a minha profissão ele tenha, assim, resultados muito mais exitosos no meu dia a dia, na minha função. Legal. Professor, eu queria que o senhor compartilhasse com a gente, obviamente não precisa citar nomes, enfim, mas algum caso, alguém que o senhor tenha atendido que marcou, que o senhor tenha... a pessoa queria uma coisa e foi para uma área totalmente diferente, ou de repente já estava decidido e apenas passou a ter mais certeza daquilo. O senhor tem algum caso memorável? Muitos. São muitos. Sérgio, eu fico até um pouco emocionado, de verdade, porque quando você ajuda um jovem a escolher um curso, e ele, por exemplo, um jovem que vem ali desistindo do primeiro curso, não completou o primeiro curso, desistiu do segundo curso, do terceiro curso, do quarto curso. Ele diz assim, o que eu vim fazer aqui, Arthur? Eu não consigo me encontrar. E aí eu ajudei essa pessoa, e hoje, por exemplo, ela escolheu
cinema e audiovisual. E ela faz um trabalho fantástico em São Paulo. Outro jovem que também chegou lá com muita indefinição e que hoje é um jornalista que vem crescendo ainda mais na rede amazônica, que é o Pedro Dias, o meu querido Pedrinho, e que está lá, e que eu levei pela primeira vez para fazer uma visita lá na rede amazônica. Então são casos muito assim emblemáticos, são muitos, como um também que iniciou o processo, dizendo assim, olha, eu estou no 4º período de engenharia civil da UFAM, e eu não quero mais, eu acho que eu vou desistir. Ok, vamos fazer o processo. E o meu processo ele inicia com autoconhecimento, então a gente vai analisar valores, forças, fraquezas, a meta, enfim, para depois a gente entrar numa análise e pesquisa de curso. Pois bem, quando ele terminou o processo, qual curso que ele escolheu? Engenharia civil. Ele continuou na engenharia civil. Mas o que mudou? A visão de mundo, ele ressignificou a engenharia através de um autoconhecimento. Então, quando ele disse assim, Arthur, eu vou escolher engenharia civil, sabe por quê? Porque eu estava pensando de uma maneira muito ali, enviesada, muito errada da engenharia civil. E eu vi aqui dentro do processo inúmeras possibilidades. Olha só que lindo isso. Então, o meu trabalho é um trabalho que ele impacta diretamente também num contexto de relação de trabalho. Então, quando você vai com um professor de português, e aquele professor de português, você percebe que ele tem uma paixão naquilo que ele faz. Ele está com uma dedicação, e óbvio, ele quer a renda, porque nós vivemos no capitalismo, mas ele faz ali com louvor aquilo que ele faz, e às vezes até mais do que é necessário. Você impacta a vida de várias pessoas que estão. E é lá para fora que ele vai dizer, puxa vida, eu poderia ter tomado um caminho errado. E a partir daí, eu comecei a trilhar e ver uma luz para a minha vida e uma nova possibilidade para a minha carreira. Show de bola. Professor, para a gente encerrar esse papo, que eu acho que a gente pode continuar em outras ocasiões, eu já deixo o convite para o senhor desde já. Aqui no Supertexto, a gente prepara os alunos para fazer diversos vestibulares através da redação. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para esses alunos, para quem esse ano vai começar a se preparar mais intensamente para fazer uma série de provas no final de ano. O que esse aluno não pode deixar de lado ao longo desse período de preparação? Perfeito. Eu vou olhar para a câmera dele, Sérgio. Fique à vontade. Fala com você, que está nesse momento de muita ansiedade, de muita expectativa, porque você tem um sonho, que é passar no vestibular. Tem um sonho que é você começar a sua carreira devidamente. E eu quero dizer para você, que você possa se dedicar ao máximo, realmente naquilo que você precisa fazer, o melhor por você. Mas não se esqueça que a pessoa mais importante e a pessoa que mais te conhece é você mesmo. Então é necessário que você possa fazer os seus estudos, mas não esquecer das suas relações pessoais, não esquecer do seu lazer também, que é de suma importância, não esquecer que muitas vezes você precisa fazer um acompanhamento. Eu digo, Sérgio, que esses alunos, os vestibulandos, eles são como atletas. Eles têm que ter uma boa alimentação, eles têm que ter um bom preparo psicológico, eles têm que ter um sentido. Por que eu quero ganhar esse campeonato? Para quê? Só para ganhar dinheiro? Não, tem que ter algo mais nisso. Então você precisa ter esse algo mais. Qual é o teu algo mais? O que você quer ter, assim, de maior para você, ou de melhor para você? São perguntas que só você pode responder. Eu poderia te dar inúmeras respostas, mas de acordo com cada condição de um aluno, com cada subjetividade, como nós falamos aqui, do indivíduo, a tua resposta ela pode ser muito mais precisa e importante e benéfica para a tua caminhada.
Legal. Professor, eu quero lhe agradecer demais pela participação, por ter iniciado essa nossa série aqui. Foi um prazer conversar com o senhor. É sempre um prazer lhe receber aqui no Supertexto. Vai ser sempre um prazer. Espero que a gente tenha novas oportunidades. Desejo muito sucesso aí, porque eu sei que o senhor vai atender muitos alunos esse ano de 2025 e que todos eles venham fazer uma excelente escolha de carreira. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço a professora Lívia, né, que poderia estar aqui com a gente, né, mas falar com o bebê dela, que é um momento ultra mega importante, e é isso que a gente fala, existem coisas mais importantes muitas vezes do que o nosso trabalho. Então é isso, né, que a gente também tem que parar para analisar. Então eu quero agradecer de coração, Sérgio, do seu contato, a equipe toda do Supertexto, o Luiz, que estava aqui também dando esse suporte para a gente, porque sem ele nada disso também seria possível acontecer, e deixar assim as portas abertas. Todas as vezes que vocês precisarem, eu estarei à disposição, tá? Porque você, Sérgio, é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, e também pela professora Lívia, que faz um trabalho de excelência com esses alunos. E assim a gente encerra essa nossa primeira conversa. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, professor, muito obrigado. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.